Deus permite um tempo de servidão, Deus permite um tempo de perseguição, mas Ele não permanecerá. O domínio deles não estará por muito tempo sobre os justos. Os cortes impactantes das ministrações do pastor Paulo Júnior são envolventes e profundamente relevantes, proporcionando reflexões que vão além do entretenimento, levando você a uma conexão mais íntima com o Criador. Essa estrutura a qual Jerusalém foi construída, o Monte Sião, era uma estrutura firmíssima, inabalável, de modo que não importava as correntezas, tempestades, ventos, furacões, tremores, abalos sísmicos, Jerusalém permanecia intacta, porque estava firmada sobre sólido alicerce, inabalável. Assim são aqueles que confiam no Senhor diante das tempestades da vida. Assim são aqueles que põem a sua fé em Deus diante das adversidades, diante das perseguições, diante dos furacões financeiros, emocionais, conjugais, diante da perseguição que vem sobre você. Ele permanecerá firme. Ele permanecerá com os pés no chão. Ele permanecerá intacto, pois a sua confiança está em Deus, o qual o fará firme como uma rocha. Essa é a primeira promessa. Inabalabilidade. Você se tornará inabalável. Pode vir as tribulações. Você não sucumbirá. Você não, meu irmão, você pode até balançar, porque em cidades onde há terremotos, a engenharia civil prepara uma estrutura para suportar terremotos, e eles balançam, mas eles não caem. Você até balança, você até sente o tremor, você vê a vibração da tribulação, a força da tribulação, os ventos soprarem, o chão tremerem, você vê o retumbante poder da tribulação, e chacoalha, vibra, mas você não cai. Porque você está alicerçado sobre sólido, impenetrável, inabalável alicerce, que é a confiança em Deus. E o texto diz, não se abala, mas permanecerá, o texto diz, firme para sempre, mas permanecerá firme para sempre. Presta atenção, os que confiam no Senhor, o texto dá a ideia aqui que essa inabalabilidade, ela não é só um momento, essa solidez, essa estabilidade, não é só um momento. Significa que não haverá um só momento sequer de suas vidas que vocês não contarão com Deus. Não haverá um momento sequer onde Deus não estará conosco. Ou seja, essa solidez é do começo da fé até o fim dela. Essa estrutura que te cercou, que te fundamentou os passos, é o tempo todo. Notem que quando os peregrinos viajavam até Jerusalém, era uma cadeia rochosa de montes tão grande que dava para ser avistada de longe. E eles iam o quê? Estava lá centenas de anos. Então, ano após ano, década após década, século após século, lá estavam os montes. Diante de qualquer abalo, tempestade, chuva, esses montes permaneciam intactos. Ano após ano, mês após mês, década após década, século, romaria após romaria, eles avistavam e os montes estavam incólumes no mesmo lugar. Assim é conosco, meu irmão. Assim também
Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanecerão firmes o tempo todo, a jornada toda, a vida cristã, todo o caminho todo. Não ficaremos isentos de adversidades. Elas virão, mas elas não prevalecerão, pois estamos firmados em rocha inabalável, que é o Senhor. Você quer ver a prova disso? O que você está fazendo aqui hoje? Não era para você estar aqui. Olha as coisas que você já passou. E por que não conseguiram ainda te abalar, te tirar do caminho, te destituir, arruinar você? Porque você um dia pôs os olhos no Senhor e fez dele o seu alicerce. E se você continuar com os olhos nele, confiando nele, venha novos tremores, furacões, ondas bravias, lá você estará para sempre. Vamos agora para a segunda promessa, para quem confia no Senhor em tempos de adversidade. A segunda promessa é proteção. Ele nos promete proteção. Verso 2: assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Veja só, Jerusalém não só era uma cidade instável, inabalável, por ser construída sobre os montes, mas Jerusalém também era uma cidade protegida, pois ela estava construída em cima dos montes e também ao redor dos montes. Ela foi construída em montes menores, que serviam de alicerce, mas ao redor de montes maiores, que criavam ao redor dela uma muralha rochosa intransponível, que aguardava dos exércitos inimigos, das invasões e dos ataques de qualquer ordem e de qualquer sorte. Esses montes cercavam ela como uma muralha natural que a protegia de invasões e de qualquer ataque. E o Senhor Deus, assim Deus também promete fazer com aqueles que confiam nele em tempos de adversidade. Ele promete protegê-los, ele promete cercá-los. Como aqueles montes cercam Jerusalém, Deus cerca o seu povo em coletivo e cerca os seus filhos em individual. Deus, Ele é essa muralha protetora do seu povo. Deus é a nossa defesa. Como aquela muralha de rochas espessas, intransponíveis, é Deus cercando, protegendo o seu povo. Essa é a segunda promessa. Tem proteção de Deus sobre a sua casa, tem proteção de Deus sobre os seus filhos, tem proteção de Deus sobre os seus bens, tem proteção de Deus sobre o seu casamento, tem proteção de Deus sobre sua alma, tem proteção de Deus. E note ainda, os montes estavam em volta, eles eram feitos, como quando você olha a Cordilheira dos Andes, eles são tão fundidos uns nos outros, essa cadeia de monte era tão encostada, fundida uma na outra, que não havia nenhuma brecha nesses montes, não havia nenhuma brecha para entrar na cidade. Então era completamente cercada, era muito difícil penetrar, porque não havia uma brecha. Queridos irmãos, assim também Deus nos cerca de todos os lados,
Não há nenhuma parte da nossa vida que está desprotegida, desguarnecida. Não há uma área do nosso ser que não conta com o amparo divino. Não há brechas na sua proteção individual e coletiva. Toda a sua vida está guardada, todas as áreas da sua vida protegida, famílias, bem, ministério, trabalho, sua alma. Que coisa gloriosa. O Senhor está dizendo que estão tentando roubar a minha casa agora enquanto eu cultuo. O Senhor providencia um livramento? Sim, mas o Senhor preocupa com isso? Com a minha televisão, com uma roupa minha, uma ferramenta? Sim. Com a sua conta que estão querendo invadir? Com seus filhos que estão querendo persuadir? Você tem a proteção de Deus em todas as suas áreas. Essa proteção não só ocorre, ela não é gradativa nem paulatina, ela é contínua. O texto diz: assim o Senhor em volta do seu povo, vou ler na Bíblia que essa tradução aqui não está muito fiel não. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O que é isso? Proteção contínua. Não há um momento sequer de nossas vidas em que os olhos de Deus se retirem de nós. Escute novamente, não há um momento sequer de nossa vida onde os olhos de Deus se retiram de nós. Não haverá um momento que estaremos sem essa proteção. Nós teremos essa proteção o dia todo, o mês todo, o ano todo, o tempo todo, sempre, até a consumação dos séculos. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Essa proteção é contínua. Agora vamos para a terceira promessa. Lembre-se, 3 promessas ele faz para quem confia em Deus em tempos de tribulação. A primeira, inabalabilidade. A segunda, proteção. A terceira, livramento. Livramento. Verso 3. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Versículo meio difícil, meio estranho, né? Para entendermos ele, presta atenção. Como foi dito na introdução, Israel estava cercado de povos pagãos, povos que os oprimiam. E aqui o salmista diz o quê? O cetro dos ímpios. Cetro fala de governo, domínio, poder. As nações vizinhas estavam governando, oprimindo, dominando Israel, debaixo de servidão, sítio, guerras, ataques. Ok? Então aqui o salmista diz cetro dos ímpios. Cetro fala de governo, poder, domínio. A promessa aqui é que o domínio dos ímpios, o domínio dos maus, a arrogância dos maus, o poder dos maus, não permanecerá por muito tempo sobre os justos. Deus permite um tempo em que o ímpio oprima o justo. Deus permite um tempo onde o mal oprima o bom. Deus permite um tempo de servidão. Deus permite um tempo de perseguição, mas Ele não permanecerá, Ele não permitirá por muito tempo. É isso que o texto quer dizer. A promessa é que o domínio deles não estará por muito tempo sobre os justos.
Você que está sobre uma servidão, sobre ameaças, sobre perseguição, você que tem sido alvo de chantagem, você que tem tido gente no seu calcanhar, comendo as suas carnes, por algum tempo essa situação é permitida, por algum tempo ele domina sobre você, manipula você, mas o texto diz, se você confiar no Senhor, isso será por pouco tempo. O Senhor vai livrar você. O Senhor vai livrar você. Essa mãe não vai continuar a vida toda espezinhando você. Essa ex-mulher não vai continuar a vida toda fustigando você. Esse ímpio maligno vai a vida toda estar no teu calcanhar. Essa oposição contra você, essa conspiração, esse laço, essas armadilhas, não durarão para sempre. E por que o Senhor não permite a opressão por muito tempo? Porque Ele diz aqui, porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo. Por quê? Tem um tempo para isso, e logo vai cessar. O verso 3, o final responde, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Olha o cuidado de Deus aqui, Heitor. O que ele está dizendo aqui? Se a tribulação, se a dor, se o sofrimento, se a perseguição cruel demorar muito tempo e não houver alívio, o crente pode desanimar. O cristão pode perder o ânimo. E talvez ele deixe de ser fiel. E até comece a quebrar princípios. Até se corromper. Para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Porque ele passa fardos, aflições e não vê resposta. Ele começa a esfriar. Ele começa a dizer, Senhor, não vou aguentar. Senhor, eu vou sucumbir. Senhor, ele começa a esfriar. Ele perde a fé nas promessas. Para de vir à igreja. E ele pode dizer, já que o Senhor não me livra, eu vou tomar um atalho. E ele começa a se corromper. Deus conhece a gente. Ele sabe até quando a gente pode suportar a perseguição. Ele sabe até quando a gente pode suportar a aflição. E Ele promete dizer, o cetro da impiedade não permanecerá muito tempo. Por quê? Porque se assim eu deixar, o justo pode se corromper.